Graça e paz, irmãos. Eu vou fazer uma pergunta para você. Pense nela antes de responder. Você foi regenerado por Deus? Você é um cristão? Você nasceu de novo? Talvez você responda, mas, pastor, eu sou membro de uma igreja, eu já fui até batizado. A pergunta não é essa. Afinal, é possível que pessoas sejam membros de igrejas, até mesmo tenham sido batizadas, mas não tenham sido de fato regeneradas. Não dá para eu e você sabermos, mas Deus sabe. Pode ser que muitas pessoas estejam enganadas dentro de uma religião, dentro de uma igreja, vão lá porque acostumaram, porque o pai pediu, porque acham que indo vão acabar sendo cristãos de tanto frequentar a igreja. Sabemos que não é assim. A Bíblia diz que só uma forma de nós nos tornarmos filhos de Deus é crendo, é sendo regenerados pelo Espírito Santo. E é sobre isso que eu queria falar. E eu quero apontar aqui 4 verdades bíblicas para você analisar a sua vida e se você realmente foi regenerado. Tem outras evidências, mas eu quero, na carta de 1 João, falar aqui sobre 4 evidências. A primeira está lá em 1 João 4,2, que diz assim: nisto conhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. A primeira evidência bíblica de alguém regenerado é que ele crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele crê que Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus, que se encarnou, que veio em carne, habitou nesse mundo de forma perfeita, sendo Deus coeterno com o Pai, e que viveu uma vida perfeita e voluntariamente deu a vida dele na cruz para salvar a pessoa, aquele que crê pela graça dos seus pecados. Que não há salvação fora de Jesus, não é crer também em Jesus e mais em alguma coisa, não é isso. Isso é sincretismo, isso é politeísmo, isso não é que a Bíblia ensina. Não é apenas saber alguma coisa sobre Jesus, mas é crer nele, confiar nele como o único Deus, como o único Senhor e Salvador da sua vida. Você crê assim? A segunda evidência está lá em 2 João 2, 1 João capítulo 2, verso 3, que diz assim a palavra de Deus: e nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Se nós cremos, se nós somos regenerados, nós guardaremos a palavra de Deus. De forma perfeita? Obviamente não. Mas há um desejo, há uma disposição implantada pelo Espírito Santo em nossa vida de desejar, de amar a palavra, de querer guardar os mandamentos. Lemos isso aqui, o mesmo João escreveu no Evangelho, no capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Qual é a sua relação com a palavra de Deus? Você tem tido desejo, prazer de estudá-la, de obedecê-la? Tem pedido ao Espírito Santo que lhe capacite a obedecer a palavra? Você tem desejado conhecer, estudar, meditar na palavra de Deus? Ou você apenas pensa nisso no domingo? Essa é uma evidência bíblica. Guardar os mandamentos, desejar conhecer e obedecer ao Senhor. A terceira evidência que está lá em 1 João 3,4, que diz que nós temos o Espírito de Deus. 1 João 3,24 diz assim: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos deu. Há uma testificação do Espírito Santo. A Bíblia diz que os que têm o Espírito de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos fala isso. Há uma testificação, uma consciência plena, uma certeza de que nós podemos chamar Deus de Pai. De que o Espírito Santo tem nos conduzido para a palavra. Que o Espírito Santo de Deus tem revelado cada vez mais Cristo pela palavra para nós. E nós temos essa consciência plena de que nós podemos chamar Deus de Pai. Deus não é um ser distante, não é alguém distante, mas Ele é aquele Pai todo-poderoso, uma majestade transcendente, mas ao mesmo tempo imanente, próximo de nós, que eu posso clamar Abba Pai, porque eu tenho o Espírito Santo que me capacita a isso. Você tem essa consciência, esse relacionamento com Deus com temor e reverência? E por último aqui, a quarta evidência que nós amamos os irmãos. 1 João 3,14. Diz assim a palavra de Deus: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Amor aos irmãos por causa de Cristo. Moisés, lá em Hebreus 11, 24 e 26, diz que ele trocou todo o privilégio, toda a herança dele de ser chamado filho da filha de Faraó para sofrer com o povo de Deus.
porque há uma identificação entre os cristãos. Por causa de Deus, temos o mesmo Pai, somos irmãos em Cristo. E não há pessoas que nós devemos amar mais do que nossos irmãos em Cristo, por causa de Cristo que habita em nós. Amor à igreja, pertencemos ao corpo, fomos inseridos num corpo. Qual é a sua relação com a igreja, com os irmãos na fé? Existem essas evidências na sua vida e na minha? Que possamos clamar a Deus para que, se não temos, que Ele nos regenere primeiro. E se já temos, que possamos crescer cada dia mais nisso, para desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Compartilhe essa mensagem para alguém ser edificado também. Que Deus te abençoe.